mulher alta, gorda, preta, cabelos curtos, estou vestindo uma camisa bege com estampa preta, marrom, uma calça preta e um tênis preto. Não, tá tranquilo. A pré-conferência latino-americana de serviço social em conflito e saberes travesseiro Moquenha é realizada pelo Estado de São Paulo, em parceria com a Pontifícia, Universidade Católica de São Paulo, a PUC, a Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campus Franca, a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Campus Baixada Santista, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa de Serviço Social, a ABPES, o Conselho Federal de Serviço Social, CEFES, o Conselho Regional de Serviço Social, CRES São Paulo, e o Conselho Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio em Serviços Sociais, CDCIS. O objetivo é promover intercâmbio de saberes e experiências, reforçar o movimento de colaboração e a crescente busca por interlocuções internacionais, fortalecendo os laços entre pesquisadores, docentes, profissionais e estudantes de serviço social da América Latina. Destaca a importância do trabalho coletivo, colaborativo e responsabilidade compartilhada para enfrentar os desafios globais e promover a justiça social. A partir do debate das eleições que estão sendo realizadas durante os 4 dias do evento, serão apresentadas as contribuições do Brasil na Conferência Mundial de Serviço Social, Educação e Desenvolvimento Social, SWSD 2026, a ser realizada em Nairobi, Quênia, com o tema Harambee, Assistentes Sociais Unidos por Futuros Sustentáveis Compartilhados, enraizada no conceito Swahili de Harambee, que significa Todos se unem. Informamos que toda a programação da pré-conferência está disponível no portal do SESC São Paulo. Contamos com a colaboração de Lucas Araújo, Lucas Rafael e Pamela, tradutores e intérpretes de Libra. E para dar as boas-vindas, convidamos ao palco a senhora Camila Machado, gerente do SESC Franca. Daniela escrever, então, sou uma mulher baixa, de cabelos curtos, branca, estou vestindo um vestido bege, com blazer preto e um colar dourado e amarelo. Bom dia a todas as pessoas, instituições e parceiros presentes. É com alegria que dou as boas-vindas para a pré-conferência latino-americana de serviço social, Encontro entre Saberes, Travessias com a Cultura, realizada em parceria com o Centro Brasileiro de Cooperação e Intercâmbio em Serviços Sociais, CBCIS, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, a Universidade Estadual Paulista, Unesp Franca, a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp Baixada Santista, a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, ABEPS, o Conselho Regional de Serviço Social, CRES, São Paulo, e o Conselho Federal de Serviço Social, CEFES. É particularmente significativo para o SESC Franca sediar esse evento, às vésperas de completar 1 ano de atuação na cidade, nesse próximo mês de novembro. Esta unidade nasce e se apresenta como um lugar para todas as pessoas. Slogan e diretriz conceitual em consonância à própria premissa básica da dignidade humana e dos direitos humanos, os quais, por sua vez, são concretizados e garantidos pela atuação do campo do serviço social e das redes socioassistenciais nos territórios. Dar início a esse evento significa estreitar as possibilidades de atuação do SESC, de sua missão institucional de fomentar a qualidade de vida e o bem-estar para todas as pessoas, com os objetivos do serviço social na garantia de direitos, no compromisso inegociável com o respeito à diversidade e no fortalecimento diário de uma sociedade democrática. Este encontro também reafirma a importância do diálogo entre diferentes saberes e experiências, fundamentais para a construção de respostas coletivas diante dos desafios contemporâneos. Ao reunir profissionais, estudantes e instituições de distintas regiões e contextos, reafirmamos que o conhecimento se faz na troca, na escuta e na valorização das trajetórias individuais e coletivas que compõem o tecido social. Que esta pré-conferência seja, portanto, um espaço fértil de reflexão, aprendizado e inspiração para novas travessias. Boa conferência a todos e todas. Agradecemos as palavras, Camila. Convidamos ao palco a senhora Edivânia Ângela de Souza.
Social da Unesp Franca. Obrigada, Alessandra. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher branca, tenho os cabelos na altura da nuca, no momento com cor artificial, castanho escuro. Ainda estou no processo de aceitar essas pratas que vão nascendo, né, na cabeça. E estou usando brincos, inclusive esse que é de conchinha, representando aí, né, a força das águas, os búzios, feito pelo nosso aluno, Leandro, que eu agradeço muito de estar aqui, né, o nosso aluno artista. Também estou usando um colar de contas e pulseiras, né, desenvolvida por comunidades indígenas, e um anel da cor vermelha que eu comprei no Joinville, lá no Maranhão. E eu falo isso com muita alegria, porque foi a primeira vez que eu estive lá esse ano, e como é potente, né, o nosso país, na sua regionalidade, na sua história. Bom, estou usando uma blusa branca, também artesanal, e um macacão verde com azul. Dito isto, queria iniciar agradecendo imensamente todas as pessoas aqui presentes pela confiança no nosso trabalho, por dedicar esse tempo do dia de vocês, né, a compor o nosso evento. Agradeço especialmente nossos e nossas palestrantes que também confiaram nesse trabalho, que viajaram, que estão aqui hoje para contribuir com os debates e enriquecer essa manhã. Agradeço especialmente ao SESC, né, que trouxe a oportunidade para nós da Unesp, mas também da PUC São Paulo, da PUC Rio e da Unifesp, e das nossas entidades, o Cefes, CRES, ABEPS, de criar esse evento. Esse evento, ele é muito importante, e eu fico muito emocionada da gente conseguir realizá-lo em Franca. Nós estamos no interior da capital, então é sempre mais complicado, até pela falta, às vezes, de recursos, né? E nós estamos realizando a pré-conferência que antecede a Conferência Mundial de Serviço Social. Nós estamos fazendo história, gente. Então, quem está aqui hoje está participando de um momento muito importante, né, que evidencia o protagonismo do serviço social brasileiro, frente, inclusive, ao debate internacional. Nós estivemos agora na LAEITES, que foi realizado no Chile, e ali 50% das pessoas participantes eram assistentes sociais brasileiros e brasileiras, né? E agora nós estamos nessa interlocução para o Congresso Mundial, que será realizado, né, em Nairobi, no Quênia, no próximo ano. E é muito importante a gente tirar proposições, relatórios daqui hoje para esse encaminhamento. Então, nós temos um objetivo muito importante. Esse evento é grandioso. Ele compõe, aliás, já uma programação, né, do SESC, junto com as universidades já citadas e as nossas entidades, que já iniciou essa semana. Então, nós tivemos 21, 22 no SESC, Avenida Paulista, com uma rica programação, e que conseguimos aí, com esse apoio incomensurável do SESC, trazer para Franca. Então, agradeço demais essa oportunidade, né, e queria dizer apenas que a Unesp, a Universidade Estadual Paulista, ela tem um curso de serviço social, entre os inúmeros cursos, que está presente hoje em mais de 3 dezenas de cidades espalhadas por todo o estado de São Paulo, mas é o único curso de serviço social da Unesp, né? E ele está em Franca. É um curso importante que tem aí o seu programa de pós-graduação. Inclusive, agradeço a presença da nossa coordenadora, Maria José Lima, né? Todo o apoio.
e também os nossos docentes, professor José Fernando, que está aqui, professor Raquel Santana, que logo mais comporá a parte aí da programação. Mas eu finalizo dizendo que o curso de Serviço Social da Unesp foi até 2009 o único curso público do estado de São Paulo, né? A partir de 2009, nós passamos a contar também com o curso da Unifesp, que é na Baixada Santista, em Santos. Então, o nosso curso tem um papel social de ser o segundo, né, compõe aí os dois cursos, ele é o primeiro, na verdade, públicos do Estado de São Paulo em serviço social. E tem um trabalho de formação, né, de qualidade, voltado para a defesa intransigente dos direitos sociais, né, da defesa da universidade pública, da permanência estudantil, da universidade laica, socialmente referenciada. E é com isso que eu gostaria de finalizar, reforçando o papel do nosso curso de Serviço Social na Unesp Franca, e da interlocução aí com todas as instituições nas quais os nossos estudantes estão realizando estágio, pós-formação realizam um trabalho profissional e também estão aí na interlocução da produção do conhecimento científico, escrevendo suas dissertações, suas teses, textos, né, contribuindo para as várias áreas do conhecimento, que envolve políticas sociais, direitos humanos, a crítica a essa sociabilidade tão estranhada, tão marcada, né, pelas opressões, pelos racismos, pelos preconceitos. Então, a nossa formação, ela é essencialmente anticapitalista, antirracista, anti-heteropatriarcal, toda forma de opressão, anticapacitista. E é com isso que eu finalizo, desejando um ótimo evento a todos, todas e todes, e mais uma vez agradecendo a parceria aí dessas instituições, né, PUC, Unifesp, SESC, que é um presente para nós termos em Franca. Agradeço a Flávia, o Gabriel, né, a Gabriela, as pessoas que nos receberam e que têm nos apoiado. Muito obrigada, um bom evento a todos, todas e todes. Agradecemos as palavras de Vânia. Convidamos ao palco a professora doutora Maria José de Lima, coordenadora do Programa de Pós-Graduação Serviço Social da Unesp de Franca. Ela teve um imprevisto, teve que sair. Ela vai voltar depois, mas então... Convidamos então ao palco Kelly Amaral, conselheira do CRES, região de Ribeirão Preto. Olá, bom dia. Bom dia. Ver vocês, estar com vocês mais uma vez. Eu sou a Kelly Amaral, eu sou uma mulher preta, de cabelo crespo, nesse momento ele está solto, eu estou com um vestido em 2 tons de marrom e uma bota. Eu estou muito feliz com a possibilidade de estar aqui e de dizer, a partir do CRES e do compromisso do Conselho Regional de Serviço Social, com as pautas que cabem à nossa sobrevivência, a pauta que cabe ao nosso avanço rumo a uma emancipação real. E a partir disso, o Conselho ele se posiciona firmemente e estrategicamente para que a gente avance, mesmo mediante ao caos, porque eu sei que a sensação é de fim de mundo, né? A sensação é de angústia, a sensação é de muito desespero, dada a condição e o avanço do capital nessa crise que não é mais aquela crise cíclica, não é mais aquela, agora é uma crise estrutural, que nos assola e que nos demonstra o limite dessa sociabilidade posta da maneira como está. E a necessidade do nosso avanço, eu tenho muito orgulho do serviço social enquanto categoria, de nós, enquanto pessoas reunidas aqui, pensando possibilidades e articulações, inclusive articulações que nos fazem quebrar fronteiras, né?
travessias rumo ao Quênia. Então, que alegria e satisfação que a gente tenha um evento muito bom. Obrigada pela partilha. O Conjunto CPS-CRES está junto, estrategicamente junto. E eu finalizo chamando Conceição Evaristo a dialogar com a gente nesse momento tão tenso, difícil, mas que não nos faz fugir. Conceição diz: se ao menos o medo me fizesse recuar, pelo contrário, avanço mais e mais na mesma proporção desse medo. É como se o medo fosse uma coragem ao contrário. Muito obrigada, um bom tempo para nós. Agradecemos as palavras. Convidamos agora ao palco a professora doutora Márcia Eurico, da Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa e Serviço Social e da PUC São Paulo. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. É uma alegria estar em Franca novamente, né? Então, quero dar as boas-vindas. Quero já iniciar agradecendo ao SESC por esta belíssima organização, né? A gente está vendo, como a Edivânia já contou, do início da pré-conferência em São Paulo, que foi 21 e 22. Lá os debates foram riquíssimos, eu tenho certeza que hoje também a gente vai ter aí muitas trocas. Então, quero dizer que eu estou aqui representando a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa, porque nesse momento eu estou como vice de pós-graduação na região Sul 2, que contempla São Paulo e Mato Grosso do Sul, e a BEPS tem esse compromisso, e a gente também está articulando, né, essa ida ao Quênia, né? Então, acho que também esse momento aqui é de dizer: vamos ao Quênia, vamos nos reconectar com as nossas potências, né? Então, a ideia, quando a gente pensou essa conferência, essa pré-conferência, a ideia era sair do lugar de pensar o continente africano como um lugar de derrotas, né? É isso que a gente aprende no Brasil sobre a história da presença negra no mundo. Então, acho que esse é um dos nossos grandes desafios. Daqui para frente, nos conectar com esse continente, conhecer cada vez mais, buscar as leituras, buscar as referências africanas que falam de um continente diferente daquele que a gente aprendeu nos livros didáticos. E a gente tem percebido, e a gente tem conversado enquanto comissão organizadora, que desde terça-feira isso tem sido um tom das discussões e das possibilidades de pensar uma outra forma de sociabilidade. Obviamente, a gente vai falar também dos conflitos, dos desafios, mas essa não pode ser a principal argumentação para a gente pensar a nossa ida ao Quênia, né? Então, encontros entre saberes, travessias rumo ao Quênia é, de fato, a nossa proposta de a gente poder assumir a nossa ausência de conhecimento e buscar a partir daí em outros lugares. Também estou aqui enquanto professora da pós-graduação da PUC de São Paulo. Eu sou professora da disciplina de Relações Étnico-Raciais e Serviço Social, que é uma disciplina que iniciou em 2023 na pós-graduação da PUC. Então, também estou falando em nome do colegiado da pós-graduação e da graduação que estavam também envolvidos lá em São Paulo no evento que ocorreu. Essa jornada a gente começou alguns meses atrás, então quero agradecer a toda a comissão organizadora, novamente agradecer as instituições parceiras, né? Não vou novamente repetir cada uma delas, mas dizer que a gente pensou tudo isso com muita criticidade. E quero já ir para os finalmente, agradecendo a vocês que estão aqui, que é o nosso público, e sem vocês essa conferência e o Quênia também não se realiza, chamar os programas de pós-graduação para pensar a viabilidade, que a gente sabe que também não é tão simples, essa ida para lá o ano que vem, mas que a gente possa construir caminhos para ter representação do Brasil nesse debate da Conferência Mundial de Serviço Social, porque nós temos diferenças e queremos conhecer como o mundo está lidando aí com a formação em serviço social.
Quero agradecer a equipe do SESC, toda a equipe, e quero terminar agradecendo as relatoras daqui, as relatoras que estiveram conosco em São Paulo e aquelas que estarão conosco em Franca, registrando esse evento, porque vocês são as guardiãs das memórias que a gente está produzindo nesses dias e que vai ser o disparador para novos debates até junho do ano que vem. Muito obrigada, bom evento para nós. Agradecemos as falas. Daremos início à programação com a mesa Sankofa, África e Nós. Início, meio e recomeço. Com a participação de Dulce Maria Pereira, da Universidade Federal de Ouro Preto, e Amor Antônio Monteiro, da Universidade Católica de Angola. Para essa mediação, convidamos ao palco Dagoberto José Fonseca, professor catedrático da Faculdade de Ciências e Letras do Campus de Araraquara, da Universidade Estadual Paulista, Unesp, coordenador do Centro de Estudos das Culturas e Línguas Africanas e da Diáspora Negra, CLADIN, e do Laboratório de Estudos Africanos Afro-Brasileiros e da Diversidade, LEAD, coordenador científico do Núcleo Negro da Unesp, para Pesquisa e Extensão, NUP, vinculado à Reitoria de Ações Afirmativas, Diversidade e Equidade, PROAD, criador e coordenador do projeto A Grande Travessia, o Retorno, o Reencontro, o Recomeço, a Reparação, para reconhecer, reparar, religar, para seguir. Memória e História dos Nossos, Mundo Atlântico em Terra Firme, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão Universitária, PROEC. Membro correspondente da Academia Angolana de Letras e presidente do Instituto Índago, incubadora de projetos e tecnologias sociais. Passo a palavra a você, professor. Bom dia a todas e todos e todes. Eu quero aqui, já de pronto, chamar a minha irmã, a minha amiga, companheira, e faz quase 20 anos que a gente não se via. Agradeço a DEPS, agradeço ao SESC, agradeço a PUC São Paulo, minha casa, agradeço ao Unifesp, e todas as demais instituições aqui presentes e os antepassados, para que eu possa ter encontrado Dulce Maria Pereira. Muito obrigado, minha irmã. A minha embaixadora. Quero agradecer também e trazer a este momento especial meu amigo, companheiro, somos tão companheiros que voltamos de Angola juntos no mesmo voo, agora no domingo. Nos encontramos na fila do embarque. Amor Monteiro. Um prazer tê-los aqui, todos vocês. E nesse momento, dizer que nós fizemos uma tratativa. Cadê a Sandra? Eles falaram apenas 20 minutinhos e abrimos 3 perguntas. Então, quem for fazer pergunta, já fique a posto, porque a gente vai poder ter muito tempo. Tá? Então, eu quero já, de pronto, iniciar. Começa com Dulce? Né? Lady first. Então, pensar que nós estamos trabalhando hoje com a possibilidade de um diálogo mais intenso, mas apenas 3 perguntas, porque temos um dia inteiro de atividades. Então, nesse sentido, peço então para que a minha irmã, Dulce Maria Pereira, inicie a sua apresentação. Rumo ao Quênia. Bom dia a todas, todos e todes. Bom dia. É um privilégio imenso estar aqui. Eu agradeço a ancestralidade,
as pessoas que estão no presente e aquelas que certamente virão no futuro, por essa presença e por esse encontro. Encontrar o professor Dagoberto, como algumas outras pessoas que encontrei aqui, é um privilégio imenso. É neste ponto da história, da minha vida, da nossa construção coletiva, é realmente um privilégio. Eu sou muito atrapalhada para passar slides, sabe? Principalmente quando eu não vejo. Quer aqui? Então, eu quero ajuda. Por favor. Eu vou passar meus slides e eu vou ler para conseguir me manter para conseguir me manter aqui nos 20 minutos. Eu fico querendo falar muito, sonhar muito com vocês, né, professor Dagoberto? A gente tem uma história aí de muitos sonhos, muitos deles concretizados, porque estar aqui, ver esse conjunto de pessoas que no presente já constroem o futuro é extraordinário. É extraordinário. E pensar que nós sobrevivemos, estamos vivos. É uma realidade, né, que a nossa geração, grande parte dos nossas companheiras, né, Milton Cardoso e tantas pessoas, em dia, é muito, muito importante. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, estatura de mediana para quase alta, tenho cabelo preto, geralmente comprido e bem avermelhado nesse momento, porque ele muda de cores com uma certa frequência. Eu uso óculos, eu estou com óculos cor-de-rosa, eu uso uma blusa amarela e branca, um lenço branco, estou de calça preta e de sandália preta e dourada. Primeiro, dizer que esse tema é um tema muito significativo quando nos preparamos para ir ao Quênia. Eu falo nos preparamos, eu não vou, né? Eu não sou dessa área de vocês, eu sou uma arquiteta engenheira das áreas duras, mas que não existo sem assistentes sociais. Todos os meus trabalhos, as equipes que eu coordeno, nessa área, principalmente mineração, que é a área com a qual eu mais trabalho agora, eu sempre conto com a sabedoria e com a formação, principalmente dessas gerações, das pessoas que são formadas nessa área da assistência social, com os conceitos que a professora Edvânia muito bem citou aqui, não é? Então, quando nós dizemos Sankofa, nós invocamos um princípio civilizatório que o povo Akan legou para a humanidade. Voltar atrás e buscar o que ficou atrás, com firmeza no presente e energia para o futuro. Só para contar um pouquinho para vocês, eu soube o que eu faria no mundo quando eu tive o privilégio, muito, muito jovem, de ir à Ilha de Luanda. Foi na Ilha de Luanda que eu soube quem eu era. E foi num trabalho. Eu viajo, eu trabalho viajando muito, eu nunca viajei a passeio, não consegui ainda. Ainda bem que vocês existem para me dar um tempo agora, vocês vão fazendo essas coisas que a gente ficava fazendo, essa militância insana que nós fazemos, não é? E então, espero poder namorar um pouquinho, pelo menos, né? E passear. Mas foi na Etiópia. Eu fazia arquitetura, eu fiz arquitetura e ecologia. E foi na Etiópia que eu soube de onde eu vinha. Porque quando eu vi os prédios construídos, e professora, eu estou falando do jeito que você queria, tá? Aqueles prédios construídos naqueles morros. E eu olhava e dizia, gente, isso aqui está aqui há milênios, nunca caiu. Eu trabalhava, então, na Prefeitura de São Paulo, com a brilhante assistente social Luísa Erundina, e trabalhávamos naquela história a gente estava começando a lidar, porque São Paulo nunca tinha lidado com a realidade dos desmoronamentos, dos desabamentos. E eu disse, olha, isso aqui não desaba, isso aqui não cai. Quanto tempo? Esse vento louco que vem aí do Saara e tudo mais. E aí eu sou o tipo de profissional que eu queria ser. Foi ali. E eu diria que agora, se a gente conseguir, a gente vai passar um clipezinho, se der,
que eu me reenergizo agora a partir de trabalhar na África. Eu trabalho especificamente na África do Sul com mineração, uma área muito pesada, mas eu me reenergizo e eu entro em contato com essa inteligência que desenha um futuro diferente. Então, essa viagem, esse pássaro que olha para trás, enquanto avança, ele nos ensina que o futuro só é possível quando o passado é, de fato, referência para o presente, inclusive. Para o serviço social, esse retorno não é apenas simbólico, ele é epistemológico e ético. Precisamos retornar à África, à sua história, que é a nossa história, para compreender as bases universais do racismo, a ideologia mais longeva junto com o patriarcado, que moldou toda a organização humana desde os primórdios da expansão imperial. Trabalhando com mineração, eu não podia honrar os meus próprios propósitos de conhecimento, de aplicação, dos conhecimentos de arquitetura e engenharia, de ecologia, de diplomacia científica, sem entender que foi na África que, por exemplo, se desenvolveu grande parte do manejo e do trabalho dos materiais. Foi ali que a gente aprendeu a pegar um meteorito e transformar em utensílios domésticos. Foi ali que se criou o fole, que é fundamental na siderurgia, e que hoje é considerado uma criação dos povos germânicos, porque eles se apropriaram disso e registraram como propriedade intelectual. É um pouco parecido com a Novalgina, né? Da história dos povos nativos brasileiros, e que aí foram lá e registraram a Novalgina, né, como conhecimento principalmente a partir dos interesses da produção química da Alemanha. Então, o racismo ele não é um acidente na história. E falando só um pouquinho da história, a gente não vale nada se ela não serve para estimular pessoas. Estudando com bolsa, eu consegui tentar entender a origem do racismo. E fui, principalmente, procurar em algumas universidades como é que se estruturou e quando, no século VII, foi estruturado o conceito, então, supostamente científico, que negros são inferiores, que asiáticos não têm criatividade. E foi ali que foi construído. Foi construído por quê? Para a apropriação da riqueza da África subsaariana e do conjunto da África. E foi ali que a aliança toda a aliança dos conceitos patriarcais com o racismo passaram, inclusive, a estruturar a organização da economia. Foi a economia que se organizou. Então, essa estrutura é duradoura, nascida no século VII, quando começaram essas incursões sobre a África subsaariana, e foi construída com interesse de dominação. Desde então, o corpo negro passou a ser associado à subalternidade, à servidão e até à ausência de alma, justificando os séculos e o presente de colonialismo e de escravização. Só para vocês dizerem, por exemplo, quando a gente pensa que uma mulher negra, quando vai ter um filho, muitas vezes pelo próprio corpo médico, tratada como essa vaca, santas vacas, como diz a Elisa Lucena, né? Santas vacas. Mas isso tem origem. Isso não é por acaso. Eu sou de São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo. E claro que eu cresci como a maioria de vocês ouvindo que você é de cor, mas diferente. Diferente por quê? Porque meu pai era enfermeiro e servia, principalmente quando os filhos da burguesia se drogavam, ia lá e salvava. Então ele é diferente por isso, né? Porque servia. Então, esse discurso ganhou no século XIX, principalmente
principalmente do século XIX, né, do XV ao XIX, uma roupagem muito, muito sofisticada, que foi da eugenia. E aí o darwinismo social. E o Brasil, com certeza, dá grande aparência de legitimidade à desumanização. Eu quero que vá passando, se a minha caríssima amiga te conseguir. Isso. Perfeito. Já está passando, mas está indo. E não se preocupe muito, porque a ordem é mais ou menos a mesma, e não se preocupe muito, porque também é só uma coisa. Então, essa estrutura organizou o mundo moderno. Eu não sei se eu estudei um período Kant, né? Quando a gente faz essas coisas de formação científica, a gente lê o Kant, lê a Paz Perfeita, por exemplo. Aí, vou dizer para vocês, tinha alguma coisa que me incomodava. E há 30 anos, Roberto, eu lembro que eu fiquei chocada quando vi aquela hierarquia humana do Kant. E aí vi presidente da República brasileira, inclusive, dizendo: eu sou kantiano, eu sou Kant, minha referência. Referência do quê? Imagina, né? Quer dizer, isso é estruturado, organizado. Então, é reconhecendo as raízes da exclusão que nós podemos reconstruir sobre bases éticas, solidárias, uma nova concepção de humanidade. Não se faz isso sem um encontro com a África. Eu digo, e conhecendo um bocado da Ásia, conhecendo um bocado do resto do mundo, é impossível a gente conseguir entender toda a dimensão da inteligência humana e da capacidade humana. E entender a articulação política e estratégica dessa desumanização se a gente não faz a volta à África. Mas, principalmente, é muito difícil entender o que é o máximo da inteligência humana se a gente não chegar à África. Depois, se vocês quiserem, eu indico um livro de um antropólogo extraordinário de Camarões, que trata, por exemplo, do Juju, que trata das estratégias da Rainha Mzinga, que trata da forma como, principalmente, um lugar que começa a se mostrar, que é Burkina Faso, construir, inclusive, as formas de transformação e de sobrevivência, e a capacidade estratégica política, e uma solidariedade que a gente acaba não se apropriando dela, porque essa solidariedade, e solidariedade política, tem raízes muito fortes no Brasil. E esse é um ponto importante da história, e é um ponto de virada para a gente. Porque se nós olharmos que muito antes da institucionalização europeia do serviço social, articulado para dominar e controlar os povos, articulado, inclusive, para manter a desumanização legítima. Muito antes dessa institucionalização, as pessoas escravizadas, libertas e seus descendentes no Brasil criaram redes de assistência, educação e libertação. Essas redes formaram uma verdadeira filantropia social negra, sustentada pelos valores comunitários africanos, porque não era dos outros. E aí sim, imigrantes, né? Acho que vocês vão ouvir essa fala muito interessante aqui hoje à tarde. E ele não era dos imigrantes, e não foi dos colonizadores que se aprendeu a articulação desses valores comunitários para a sobrevivência. As irmandades religiosas e confrarias, muitas até sob o disfarce dos santos católicos, foram espaços de acolhimento, educação e mutualismo. Ali se compravam alforrias, se cuidavam dos enfermos, se ensinavam e se resistiam. Essas práticas eu entendo e vejo, não sendo uma pessoa formada pelo serviço social brasileiro, mas vejo
como embrião afro-brasileiro do serviço social. Figuras como Luiz Gama, filho da Luísa Maim, 15 minutos. Estou chegando no final. Mesmo escravizado, Luiz Gama, por exemplo, libertou milhares de pessoas. E a atuação dele foi jurídica e educativa, uma prática social emancipatória, semente do que hoje chamamos de serviço social crítico na América Latina. Essas experiências negras sobreviveram à abolição controlada em formas comunitárias de solidariedade e autogestão, como, por exemplo, o aquilombamento. Eu tive o privilégio de ser a primeira autoridade brasileira a emitir títulos de quilombo. Uma hora a gente conversa sobre isso, porque eram títulos de quilombo, que depois foram levados ao INCRA, que nunca fez reforma agrária, e que, obviamente, não tinha quilombos na velocidade, com a qualidade e com as possibilidades que nós tínhamos. Não é? Então, eu falo disso, conheço praticamente dos 1000 e tantos que são registrados, devo conhecer os 900. E digo, o que se pratica em termos socioambientais nos quilombos é realmente um aprendizado africano. É um processo, que eu digo um processo Sankofa. Por isso, foi um presente, professor, quando você me deu esse título. Então, mais tarde, quando o serviço social foi formalizado no Estado Novo e durante a ditadura, essas práticas foram absorvidas, despolitizadas e controladas. Entretanto, é importante entender que foi justamente ali que brotaram as resistências, nos movimentos populares, feministas e antirracistas, nas comunidades eclesiais de base e, principalmente, nas universidades e na inspiração do pensamento marxista latino-americano e da teologia da libertação. Essa virada ética é fundamental porque eu entendo que foi ali que nasceu o projeto ético-político do Serviço Social brasileiro e que reafirma direitos sociais como dever do Estado, conquista do povo. Isso se consolida nos 100 anos de serviço social na América Latina. Da mesma forma, na África, foram as lutas de libertação que muito nos ensinaram, porque nós somos uma geração que talvez nem sejamos justos com o que nós aprendemos das lutas de libertação. Muitos de nós existimos e resistimos e continuamos, definimos estratégias graças às lutas de libertação africanas. Foi Angola, Moçambique, Namíbia. Foram esses os coletivos que nos ensinaram a olhar, inclusive, para o Haiti. Foi ali que a gente passou a entender o que era criar estratégia para transformar realidades. Então, essa travessia que começa nas senzalas e quilombos, chega às universidades, chega aos movimentos sociais de hoje, mas o serviço social é estratégico para que essa realidade de transformações se consolide. E digo, definitivamente, com os conceitos, termos e referências que a professora Edivânia colocou aqui. Não será um serviço social do liberalismo, que mantém a hierarquia humana, que não consegue olhar para a essência do que nós somos, que não consegue entender a necessidade e grandeza do país, incorporar o conhecimento extraordinário dos povos tradicionais brasileiros, extraordinário e necessário para o mundo. Então, essa transformação é muito importante no momento estratégico. Eu vou ser rápida agora, mas tem uma questão, 1 minuto. A transição energética representa e representará, está aqui do lado, está aqui, aqui pertinho, não é? Representa e representará um desafio fundamental para o serviço social. Porque a África e o Brasil voltam ao centro do processo. Ninguém tem mais, exceto a Rússia, as chamadas terras raras que não são raras, os chamados metais críticos que não são críticos, mas os metais necessários para fazer a transição energética.
Volto a dizer, transição energética, nós fizemos quando a gente pegou o primeiro meteorito. A transição energética é parte da história da travessia humana, não tem nada de novo em transição energética. Tem métodos e tem tecnologia. O controle tecnológico da mineração, da extração, do extrativismo e os discursos de um terrível extrativismo verde que fala em reduzir emissões, mas ao mesmo tempo reduzir vida, reduzir espaço, reduzir localidades, com uma exploração desqualificada, porque nós poderíamos, principalmente o Brasil ganharia muito mais, se identificasse muito bem essas suas terras, esses seus metais todos, né? E não fizesse o que começa a acontecer aqui em Poços de Caldas, aqui pertinho, né? E lá em Águas da Prata, que começam a querer também fazer exploração irracional, que faz com que a gente acabe com os territórios, destrua as pessoas, o Vale do Jequitinhonha, que eu diga, destrua as pessoas, desarticule todas as redes comunitárias existentes para vender a um preço muito inferior, por exemplo, se nós conseguíssemos manter nossas reservas e investir nessas reservas, aí sim, como capital nacional. Então, esse é um momento em que o serviço social será fundamental, não só no Brasil, definitivamente na África e definitivamente no mundo. Quênia é importante porque é preciso, inclusive, que haja voz articulada, forte e muito organizada com a ciência que pesquisa essa realidade e que precisa conter a voracidade, que tem prazo para acabar. O prazo da exploração é 2040. Então, imaginem vocês o que vai acontecer até lá. Imaginem o que acontece até lá. Então, é muito importante que o serviço social atue de forma consciente na compreensão do que significa o território para os povos. É uma questão de unir a técnica e a ética. Então, eu quero encerrar dizendo o seguinte: a concessão Evaristo, que foi mencionada aqui, ela traz algo fundamental para a gente nesse contexto. Eles combinaram de nos matar, mas e a gente, o que a gente faz? Nós combinamos de não morrer. Nós combinamos de não morrer e de não deixar matar. Não deixar matar. Então, essa frase não é só resistência, ela é projeto de vida, ela é epistemologia da esperança. Então, aí está colocada a dimensão do encontro do Quênia. Façam seus trabalhos, apresentem, e principalmente dediquem-se a conhecer a África. Porque conhecer a África significa, inclusive, conhecer. Não, olha, claro que a Ásia também apresenta. É certo que, definitivamente, a nossa extraordinária América Latina apresenta as mesmas possibilidades. Agora, essa desconhecida África é fonte de sabedoria e riqueza, e principalmente de compaixão, de generosidade e de práticas muito inteligentes. Eu tinha pedido do professor Alain feito um clipe, não sei se conseguiram passar o clipe. Vou passar o clipe para encerrar, tá? Ok. Ele queria que eu mostrasse um pouco do que é meu cotidiano. Então, para deixar vocês querendo ir correndo para os países africanos, eu não consegui ir embora. Mas eu vou mostrar um pouquinho do cotidiano. 2 minutos de cotidiano, por favor. Pesquisa, viu, gente? Os mares, o Atlântico do outro lado, muito gelado. A universidade. Olha, maravilhosa. Grupo de pesquisa. Ô, Fábio, grupo de pesquisa. E o jazz e a música. Eu não tenho tempo para nada, né, gente? Eu trabalho muito. É isso aí.
Aí eu abro a minha janela, né? Quando eu começo a ver o gelo e começo a ver a neve nas montanhas, eu faço isso aqui, eu vou embora. Então, geralmente, eu passo um período lá e um período aqui. Então, eu passo a palavra imediatamente ao professor Dr. Amor Monteiro. Depois eu faço minha autodescrição. E eu imediatamente agradeço, mas vou falar de pé. Bom dia a todos os humanos aqui presentes, segundo sua forma de identificação, mas são todos humanos. Eu sou Amor Monteiro, homem negro, de estatura baixa. Temos só 20 minutos para nos debruçarmos sobre o tema que nos foi dado e agradecemos desde já o convite que nos foi formulado por todas as entidades organizadoras. Saudar mais uma vez também a mesa dessas ilustres pessoas. Eu falo porque assim, deste modo, porque em África, quando os meninos falam diante dos mais velhos, falam de pé e os mais velhos ouvem sentados. Então, eu me considero um menino diante de vossas excelências, por isso eu falo de pé, para que vossas excelências escutem sentados. O tema que nos foi proposto para debruçar-se de forma muito rápida, porque são só 20 minutos, é sankofa, já a professora evocou este princípio, a África em nós, início, meio e fim, mas eu, porque sou muito democrático, fiz uma mudança no tema. Fiz uma mudança no tema porque, quando recebi a proposta, ouvi África em nós, e eu perguntei, quem está a afirmar? Quem são os que me vão ouvir? Quem é que está a afirmar que existe uma África em nós? Então, supondo que provavelmente exista na sala, ou no Brasil, ou em São Paulo, ou em qualquer cidade, pessoas que não considerem a África em nós, mas afirmem a África neles, então preferi meter aí a África em nós ou a África neles. Porque não sei quem afirmou que existe uma África em nós. Bem, o tema além de afirmar uma existência, a existência de uma África em nós, ou além de afirmar a existência de uma África neles, e cada um aqui se posicione, ouça se posicionando, se é uma África em nós, ou é uma África neles. Além de fazer esta afirmação, nos desafia também a fazermos algumas questões. Não só identificar uma África neles, ou uma África em nós, mas o tema propõe que falemos de um início, um meio e um fim. Ora, de que início e de que meio se trata? De que África de que África estamos a falar quando afirmamos a existência de uma África em nós? De que África em nós se trata? Que África está em nós? Já que pretendemos não só identificar uma África em nós, ou pelo menos neles, que teleologia tal recomeço orienta este recomeço? Porque afinal o tema é África em nós, início, meio e recomeço. Que teleologia orienta este recomeço?
Recomeço para onde? Partindo de que África em nós, ou pelo menos, se falo de um recomeço, parto de uma África, de que África que está neles? Para que África? Sabem por que me fiz essas questões? Porque me lembrei do professor Estevão Mezar, não é? Do sociometabolismo do capital, se lembra? Provavelmente, tal como eu hoje comi pão, eu também tenho pão em mim. Provavelmente, nós ao afirmarmos a África em nós, estamos em um discurso conveniente dentro do princípio do sociometabolismo do capital. Como afirmamos essa África em nós? E como a absorvemos? Na integração, como Vossas Excelências integraram o pão, o café, porque algumas coisas convêm integradas. Integradas ficam melhor dominadas. Que África está em nós? Então, porque o tempo não quer, queria aqui algumas premissas básicas para a conversa. A constatação de uma África em nós ou neles pode ser interpretada de várias maneiras, refletindo a importância de uma herança africana na formação social e cultural dos povos da diáspora, como no Brasil, e a contínua vitalidade do continente africano. Esta é uma premissa para dialogarmos. Segundo, o desafio de revisitar o início, a história, mesmo que seja duro e difícil, o desafio de reconhecer o presente, mesmo que instigante, se afigura como necessário e indispensável para o recomeço da construção de um devir sem exploração. Mas esta construção de um devir, para nós, não está posto fora das possibilidades e das contradições do cotidiano. Afinal, nós somos daqueles que acreditamos que se o mundo do cotidiano fosse apenas o mundo do real, daquilo que já é, já não tínhamos mais nada a fazer. Felizmente, é também no cotidiano onde estão as sementes do possível, as sementes do devir. Essas estão postas no cotidiano. Angola e Brasil, enquanto partes do sul global e sob influência hegemônica do capitalismo periférico e dependente, não é um espaço geográfico homogêneo e neutro do sistema global do mundo de produção capitalista. É um espaço de tensionamento, de busca de alternativas contra-hegemônicas e de disputas ideopolíticas. Pelo que afirmar uma África em nós, desejando um início, um meio e um recomeço, deve ter em conta as contradições de que nós não estamos numa ilha. E dentro destas relações não há homogeneidade e há disputas. Não se assustem, por exemplo, que haja nesta sala, provavelmente não, uma África em nós, a nossa imagem e semelhança. Uma África capturada, como capturei o pão. Aqui estou a falar com o professor Estevão Mezar. Vale a pena capturar, absorver. Assim a África fica melhor dominada. A África em nós. Como o pão está em mim. Eu hoje comi pão. Obrigado. Bem, para falarmos da África em nós, estamos a falar de uma formação socio-histórica, de
de um continente diverso que, antes da invasão colonial, estava dividida e composta por reinos e impérios. Não dá tempo de demonstrar e trazer algumas características destes reinos. Só em Angola, para não mencionar todos, existiram estes reinos do Congo, do Ndongo, da Matamba, do Bailum, o reino dos Ovambos. E como podem ver neste quadro, vão encontrar outros reinos do Cush, Axum, Gana, do Mali, do Benin, com uma organização política, econômica, social e uma cosmovisão ou uma cosmoconcepção própria. Isso existiu e não é delírio de um jovem que vem de África. Isso está demonstrado. Sucede que, ao longo da história, todos nós conhecemos isto. Algo que se chamou tráfico triangular de pessoas. E, neste processo, aqueles territórios, afinal, habitados por pessoas humanas, agrupadas em reinos e impérios, passaram a ser meras mercadorias trazidas aqui. E imagino nesse processo os meus irmãos que estão na mesa viram neste quê? Eles não viram de visto, estes não tiveram visto como eu, viram neste processo. Eu já preciso de visto, e o visto para o Brasil é muito difícil. É mais fácil entrar no reino dos céus do que vir para o Brasil. Com a invasão portuguesa, além de trazer algumas pessoas que já conhecem bem essa história, a África também ficou dividida, ficou partilhada pelos grandes impérios europeus. Estamos lembrados da Conferência de Berlim, em 1884. E os grandes impérios, conforme podem ver as cores, partilharam, não é? Cada um ficou com um pedaço. A Bélgica, o Reino Unido, a Itália, Portugal, França, repartiram esses territórios. Nós que ficamos aí do outro lado, aqui no caso, Portugal, por exemplo, tinha a ambição de ligar Angola e Moçambique, criar uma cintura aí toda. Não conseguiu por causa da disputa do território, mas ficou com alguns pedaços ainda significativos. Por isso é que o português é falado em mais países de África, os que se chamam PALOP, países africanos de língua oficial portuguesa. Também, lá, até 1961, algumas pessoas que estão nessa sala já tinham nascido. O africano, este é um registro de nascimento, o africano ainda era registrado assim e representado assim, não estão a ver um humano, certo? Que animal é aquele? Isso só existe na fantasia do colonizador. Nós não sofremos nenhuma cirurgia. Aquilo que está representado atrás nunca existiu. Mas até 1961 é assim que ainda o africano, o angolano era representado. Estava aí, província de Portugal, província de Angola. Este é um registro. Mas houve resistências, invasão, divisão, lutas anticoloniais que também foram lutas anticapitalistas.
independência em 1975, no caso de Angola, e neste meio, em 1960, a institucionalização do serviço social em Angola. Então, quando falamos de herança cultural, quando falamos da África em nós, trazemos 3 elementos. Eu estou correndo demasiado, eu sou da lugar que tem quanto tempo? Ah, que bom. Pronto, então, estamos a falar do início de uma África que é o berço da humanidade, de uma África que é de civilizações ancestrais, e aqui no Brasil, por exemplo, com esta lei, com a aprovação da lei de base do Brasil, que torna obrigatório o ensino da cultura africana. O meio, nós podemos falar do tráfico de escravizados, da formação cultural nas Américas, dos africanos e seus descendentes, das resistências, falamos de resistências antigas e resistências atuais, do recomeço ou renascimento da valorização e identidade, da legislação e da educação e da consciência e do legado. Alguns desafios neste recomeço que eu trago. O desafio de, em Angola e no Brasil, fortalecer as lutas emancipatórias ou, pelo menos, potencialmente anticapitalistas, sem fugir da realidade e sem fragmentações. Sem fragmentações. Não dá tempo para ver de que fragmentações daqui se falam. Aqui há algumas expressões que se chamam branquitudes, outras negritudes, e chamadas lutas. Uns acham que a luta de negros, as lutas identitárias, são minimis, não é? São coisas desnecessárias. Mas também situar as lutas só identitárias, não contextualizá-las no quadro das lutas de classe, é nada, no meu entender. É aquilo que nós em África dissemos: se você vai à caça para matar um leão, é melhor se preocupar se no chão onde pisa tem uma cobra. Provavelmente, alguns do Brasil são caçadores de leões e podem caçar o leão sem se preocupar com a cobra que está no chão onde pisa, porque não tem cobras. Mas há quem, indo caçar um leão, antes de disparar para o leão, tem que ver que no chão onde pisa tem uma cobra. Se eu vou num restaurante e mal ao entrar já sou julgado porque tenho característica diferente, eu não tenho como começar a pensar uma luta de classe que está lá no céu, sem olhar para essas coisinhas que estão no meu chão onde piso. Iniciar e aprofundar o diálogo respeitoso entre o serviço social na CPLP como estratégia de fortalecimento conjunto e posicionamento no âmbito da batalha das ideias e projetos societários em confronto no sul global. É um desafio. Aprofundar o conhecimento dos processos de construção social dos países da CPLP nos cursos do serviço social, associada à releitura de autores e práticas que inspiram as lutas anticoloniais e anti-imperialistas em África e projetos progressistas na América Latina. É um desafio. Desenvolver pesquisas conjuntas sobre expressões particulares, lutas de classe e potencialmente anticapitalistas, formação, trabalho, organização da categoria profissional e tendências teórico-metodológicas no melhor que expliquem a nossa condição
e lugar no contexto da produção capitalista e ilumine caminhos de construção de outra sociabilidade. Refletir sobre os desafios da garantia e ampliação dos direitos humanos na sociedade burguesa e neoliberal do sul global da CPLP e o papel do serviço social. Bem, não sei se fui a tempo recorde, mas é isso que tínhamos para dizer. Todo o resto mais ficamos à disposição para o possível diálogo que venhamos a ter. Obrigado. A organização nos pediu para que nós não abríssemos as perguntas por conta do atraso, porque vai atrasar muito. Então, eu vou fazer um breve comentário a partir da fala de ambos e também pedir para que ambos façam as considerações finais, tá? E para a gente avançar para outra mesa. É uma pena, né, que a gente tenha esse dado, mas eu quero agradecer fundamentalmente a fala da Dulce, a fala do Amor Monteiro, trazer alguns elementos para a gente poder refletir. Primeiro, fazer a minha autodescrição que eu não fiz no início. Eu sou Dagoberto José Fonseca, como já foi dito, um homem de cabelos brancos, com muito orgulho, de que um homem de estatura mediana, 1,72 m, vestindo uma camisa de tons claros para escuros, perto do amarelo e do marrom, calça jeans, como eu disse, um homem de 63 anos, que daqui a 11 dias fará 64 anos. Com muita saúde, física, mental e espiritual. A fala de Dulce Maria Pereira, a fala de Amor Monteiro, trazem para nós uma reflexão bastante importante, sobretudo no seu final de ambas as falas. Quando Dulce coloca para nós o papel estratégico do serviço social, né? E um serviço social que olha para a realidade humana longe da perspectiva daquilo que é o neoliberalismo, longe do que é o capitalismo, e um serviço social que efetivamente olha para a Declaração dos Direitos Humanos enquanto a realidade a ser construída, enquanto não um projeto de utopia, mas um projeto revolucionário. E nesse sentido, a questão da transição energética, a questão ambiental e as questões ligadas ao mundo atual são fundamentais para nós entendermos o que significa o serviço social atrelado a todas as outras dimensões da vida humana e dos conhecimentos científicos. Quando eu ouço Amor Monteiro, eu ouço também uma fala emblemática no que diz respeito à questão do compromisso ético e político do serviço social, tanto em Angola quanto no Brasil, tanto no continente africano, tanto quanto na sexta região do continente africano, que é as Américas. Então, olhar nesses dois contextos das falas nos dá conta de que o serviço social no Brasil, a partir daquilo que foi trazido para este momento, junto ao SESC, nos coloca diante de um mundo que é um mundo de desafios. Mas um mundo de desafios que terá que ser com muito conhecimento, com muito conjunto de estratégias e de táticas para que possamos fazer com que a África não só esteja em nós como pão, mas que esteja em nós enquanto política e estratégia de ação fundamentada em conhecimentos. E o serviço social é parte disso. O serviço social não é só ação. O serviço social é também teoria, é conhecimento prático, teórico. Portanto, o serviço social é a praxis.
Nesse sentido, é fundamental que se entenda o que é a praxis nessa ação. E aí eu pergunto para Dulce e pergunto para Amor Monteiro, o que é a praxis nesse contexto? Olho para Dulce e olho para ela vendo uma mulher com um conhecimento que foi a primeira pessoa que me fez balançar lá nos anos 80 no Centro Cultural São Paulo. A segunda pessoa que me fez balançar é um homem que completaria 100 anos. Eu quero também aqui fazer homenagem a Clóvis Moura. Clóvis que falava tanto da praxis. Então não tem como não lembrar de Clóvis Moura nesse momento. Dulce, passo a palavra a você. Que pergunta. Mas eu fiquei aqui pensando. Eu tive uma última conversa com o Clóvis Moura, discutindo a perversidade da antropofagia pregada como o Brasil seria um país capaz de engolir e transformar tudo que nós recebíamos. Engolir e transformar segundo o interesse de quem? E para assegurar conforto a quem? Então, meu mestre, que eu admiro profundamente, a praxis. Eu fui chamada para fazer um laudo de impacto socioambiental numa região onde há toda a implantação das chamadas fazendas de energia solar e de energia eólica. Acho que nunca sofri tanto, porque eu vi ali o máximo das possibilidades de inteligência humana, quer dizer, você pegar um vento, transformar o vento em energia, reduzir emissões. E vi ali aquelas crianças negras e indígenas, nascidas das meninas que foram absolutamente corrompidas, seduzidas, e são chamados filhos do sol e filhos do vento. Praxis. Vocês são fundamentais. A necroengenharia não dá conta disso. A necrotecnologia, e eu apoio muito entre os meus colegas quando eu falo disso, escrevo sobre isso. A necrotecnologia disfarça ruptura de barragens, mas faz pior, desloca pessoas. Então, eu diria que a praxis diferenciada na transformação, no uso objetivo da capacidade da inteligência humana, é o que pode nos levar no presente para um futuro digno. Esses dias eu fiquei pensando, eu estou organizando uma mesa para a COP, e fiquei pensando, gente, a gente fala em conforto para nós. Conforto não é uma coisa pensada para nós, não. Imagina, se tem povo que sabe de conforto, é povo que constrói palafita. Se tem povo que sabe de conforto, é povo que deita na rede, lança numa rede, dormir numa rede, é extraordinário, não é? Então, praxis, eu acho que a nossa praxis hoje precisa ser voltada com muita coragem, para construir esses processos de Sankofa de ir e voltar, fazer os ciclos. E pensar o seguinte, olha que coisa mais linda, porque a imagem da Sankofa foi da mesma forma que fomos nós que transformamos, por exemplo, o ferro fizemos a curva do ferro. Sankofa faz de coração, né? Ali pega aquela figura, a imagem, o gráfico todo, e você, quando faz uma transição gráfica, você tem ali o coração. Então, eu acho que é retomar o direito absoluto a sentir, a ser, a viver o conforto segundo a inteligência dos nossos povos e, principalmente, conhecer as tecnologias, saber como, onde e de que forma elas podem ser aplicadas para, de fato, servir o futuro humano.
não é para responder, mas é para fazer considerações finais, que não são finais. E se tivéssemos que responder pergunta como esta que foi colocada, devemos respondê-la no mais baixo nível, de modo que eu consiga responder esta pergunta não a estes acadêmicos, mas à minha filha. Eu quero que ela me pergunte e a minha explicação, ela consiga compreender. E então, praxes que estamos a fazer, é isso, professor Dagoberto, isto. É agirmos neste cotidiano de hoje, com estas suas contradições e complexidades, com reflexão. Nós estamos sentados aqui nesta mesa porque queremos refletir e agir com reflexão. Nós estamos hoje a fazer um cotidiano diferente, de nos sentarmos numa mesa e pensarmos que África está em nós e que África queremos construir e como é que esta África está em nós. Isto é prático, professor. Isto é maravilhoso. Podermos estar aqui para refletir e agir. Agir sem reflexão ou refletir sem agir, não estaríamos diante de praxe. É esta conjuntura de gente boa que pode se unir para que cada um saia daqui se perguntando que África está em mim, se existe em mim e como está. E se é um recomeço, de recomeço para onde? É isso. Isso basta e é muito. Obrigado. Encerramos essa mesa apenas com uma breve reflexão de 10 segundos. O SESC Franca é uma estrutura de pedra e ferro. É uma estrutura mineral. Nós estamos no coração de Xangô. Façamos a justiça. Justamente no dia de Oxalá. Agradecemos as palavras e as contribuições de todas as pessoas que participaram dessa mesa. E, dando sequência, vamos iniciar a mesa de Serviço Social na América Latina. Agora. Parar a gravação. Peraí, eu vou abrir outra sala, peraí. Eu também.